Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Genipapo Podcast, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, e por aqui falamos sobre ciência, tecnologia e engenharia de alimentos. Eu sou Débora Nonato, graduanda aqui do curso de Engenharia de Alimentos pelo UFES, e hoje, junto com a minha colega Rafaela de Carvalho, vamos falar um pouco, bater um papo sobre o uso da água como matéria-prima. Vimos no episódio anterior que a água pode ser utilizada em diferentes etapas do processo produtivo e também para diferentes finalidades. Neste episódio, a água será tratada como matéria-prima no processamento de alimentos. No processamento de alimentos, a matéria-prima e outros ingredientes fazem parte do processo, que tem como objetivo um produto final alimentício. Quando falamos de matéria-prima, nos referimos ao produto natural ou transformado que serve de entrada para um sistema de produção qualquer. E especificamente, no caso das matérias-primas, elas entram e fazem parte do produto final. Vocês sabem exemplos de alimentos onde a água atua como matéria-prima? Aqui no Genipapo estamos bem curiosos sobre o assunto. Para conversar sobre isso, nossa entrevistada de hoje é a Alessandra Machado, formada em Engenharia de Alimentos e egressa do nosso curso na UFES. Alessandra, muito obrigada pela sua participação. Eu ouvi dizer que você tem uma experiência bem bacana sobre o assunto. Pode contar um pouco sobre ela? Olá! Sim. Sou formada em Engenharia de Alimentos pela UFES, né? Sou também pós-graduada em Engenharia de Petróleo e fiz MBA em Gestão da Qualidade com ênfase em Engenharia de Produção. Trabalhei numa indústria de iogurtes, queijos, e hoje trabalho há 14 anos numa cervejaria, como analista de controle de qualidade e à frente, desse controle de qualidade, dos processos de envasamento de bebidas alcoólicas, no caso a cerveja, e não alcoólicas, que a gente trabalha com sucos e refrigerantes. Então a gente trabalha no controle de qualidade do processamento da cerveja, que é desde o início lá na matéria-prima, e os processos dos concentrados dos xaropes também, que são feitos os sucos. Então, ou seja, nós trabalhamos em toda a cadeia, desde a matéria-prima até o produto final. Mas eu também gostaria de agradecer essa oportunidade em participar desse projeto, o Genipapo, e ele visa, trazer temas relacionados à área de alimentos e assim, engajando os jovens estudantes, e na minha época não teve isso, é muito importante salientar, então vocês estão tendo uma visão melhor, para vocês poderem escolher melhor a carreira profissional, se vocês querem indústria, qual tipo de indústria, isso é muito importante. Muito bom, Alessandra, seja bem-vinda mais uma vez. E para a gente começar esse nosso papo, a indústria de alimentos, a gente sabe que ela é indicada como a indústria que mais gasta água em processo de fabricação. Você poderia nos dizer um pouco mais sobre como a água está presente em cada etapa na fabricação e também na higienização e na produção de bebidas, que, como você citou, era que você está trabalhando atualmente? Bom, então, a água ela é importantíssima na fabricação da cerveja, principalmente, porque 90% da cerveja é água. Então, só aí a gente já tem um consumo grande de água, Temos equipamentos que consomem muita água, como as lavadoras, o pasteurizador, que é o que faz o processo de pasteurização da cerveja, o processo de produção de água mineral também, Ele consome muita água. Os rinsers, que são o rinser, que faz a rinsagem das garrafas que vem, garrafas novas, que a gente chama, a gente só faz rinçar essas garrafas, para entrar no processo. São alguns equipamentos. A gente também tem condensadores, tem os trocadores de calor, tudo eles exigem água no processo. Então, o consumo é alto, sim. Por isso, a indústria ela precisa ter cada vez mais equipamentos que consumam menos água. Então, tem vários projetos na indústria para isso e de reutilização dessa água, para que você não tenha tanto consumo, já que também vale salientar que toda a água que a empresa consome ela é contabilizada. Então, ela tem uma quantidade de água mensal que ela pode captar, desses poços que temos lá. Então, é fiscalizado isso, tem fiscalização.
para essa coleta de água mensal. Também tem as limpezas do chão, né? Tem das áreas, tem os CIPs das máquinas também. Eles exigem, né? Além dos produtos químicos que vão junto com essa água para a higienização. Os transportes, que são onde levam, né? Esses produtos que até os equipamentos, né? Tipo, a garrafa que sai da lavadora, tem um transporte que caminha essas garrafas. Então, todos eles têm um sistema de lubrificação e é com água e lubrificante, né? Água e sabão industrial. Então, tudo gera consumo, né? Então, a indústria, cada vez mais, ela busca a mudança desses equipamentos. Hoje, já não se tem mais essa quantidade de água que se tinha antes. Os equipamentos, cada vez mais, eles estão sendo produzidos e a empresa em si também, ela busca a compra desses equipamentos assim. Então, ela é uma empresa sustentável, trabalha com essa parte sustentável, buscando sempre equipamentos que gastem menos água, menos energia, né? Então, é nessa linha que trabalhamos lá. Bem interessante, realmente a água ela está presente em toda a etapa de fabricação, né? E também da higienização dessa produção de bebidas. Mas sabemos também que não é possível obter um produto de qualidade com a utilização de uma matéria-prima de baixa qualidade. Inclusive, o local em que a cerveja é produzida, a depender da fonte de água, temos produtos com características diferentes. A cervejaria onde trabalha está localizada em Alagoinhas, cidade aqui do interior da Bahia, que atrai empresas de bebidas em função da qualidade de suas águas. Então, e por que as cervejarias se instalaram em Alagoinhas? Bom, sim, Alagoinhas está localizada num dos melhores aquíferos do mundo, né? Que é o aquífero de São Sebastião. Na empresa onde trabalho, os poços são profundos e a qualidade da água é extremamente boa. Ela já vem com a qualidade excelente, né? Ou seja, uma água mineral, uma água que você já pode beber imediata. Então, devido à sua qualidade e potabilidade, é considerada uma água pronta para o envase, né? E com a qualidade ideal para a cerveja, certo? E além disso, o atrativo dela também é a abundância. A gente tem uma abundância em água em Alagoinhas. Atrai muito as cervejarias, as indústrias que utilizam uma qualidade dessa água, né? Uau, agora a gente consegue entender porque Alagoinhas atrai tantas indústrias, principalmente as cervejeiras, pela qualidade da água que vai proporcionar uma bebida de excelente qualidade. Mas mesmo sendo uma água tão especial, Alessandra, para que entre no processo comunitariamente, certamente é necessário, né, um controle de qualidade dessa água, correto? E inclusive existem alguns requisitos da qualidade da água para cerveja. E como é que é realizado? Quais análises são necessárias? Bom, sim, é necessário algumas análises físico-químicas, por exemplo, pH, condutividade, dureza, ferro, cloretos, tudo que for importante que vai influenciar no processamento da cerveja. Além de análises sensoriais, também tem nas análises físico-químicas, a gente faz análise de turbidez, né, porque a gente tem que ver a clarificação da água, e também as microbiológicas, né, que por mais que seja uma água potável, a gente tem que garantir uma água isenta de patógenos e de acordo com o que a legislação permite, ok? A qualidade da água é fundamental para a indústria de alimentos. Falando de cervejaria, mais de 90% da bebida é água. Então, essa qualidade é mais importante ainda na indústria de alimentos que seja uma cervejaria. Processos como decloração, decantação, floculação, osmose reversa, então são alguns dos processos para o tratamento dessa água. Então, estes processos eles são definidos conforme a qualidade da água extraída, se ela for superficial, né, ou se ela for subterrânea. Então, superficial, no caso as bacias, né, hidrográficas, ou subterrânea, que é no caso da cervejaria onde eu trabalho, que a gente tem poços subterrâneos. Então, em si,
se ela não passar por esses processos de tratamento, higienização, que é a retirada de patógenos, né, também, ela pode comprometer a qualidade microbiológica e sensorial do produto. Então, se você já tiver a oportunidade de tomar uma cerveja e sentir um odor de esparadrapo, que a gente chama clorofenol, então nessa bebida tem algum patógeno, algum micro-organismo. É muito difícil acontecer uma situação dessa, né? Um exemplo que a gente tem de osmose reversa é a cervejaria que a gente tinha em Feira de Santana, né? Então, ela utilizava esse tipo de metodologia, né? De método de limpeza, né? De higienização, porque a água era de um rio, né? Então, esse tratamento era um tratamento que possibilitava tirar todas as impurezas da água e sim ela ficar uma água para o processo de cerveja, né? Para a produção, que ficasse na qualidade ideal de produção. Porém, ele é uma metodologia muito cara e desvantajosa, né? Para a indústria, certo? Por isso a necessidade que a gente tem dos tratamentos, né? De esterilização, exigido por órgãos fiscalizadores também, né? Eles exigem que a gente faça essas esterilizações, né? Onde determina também a cloração, a manutenção dos poços de captação de água, né? Ou seja, o tratamento de controle de potabilidade, ela tem que estar isento de patógenos. E essa frequência de manutenção é determinada por essa legislação também, ok? Falando um pouco sobre sustentabilidade, é notório o desperdício da água. Você poderia nos falar um pouco sobre as práticas sustentáveis que a indústria adota em relação ao uso da água como matéria-prima, a fim de diminuir um pouco esse desperdício? Sim, as indústrias elas também estão voltadas para a sustentabilidade, né, ambiental. E a cervejaria, onde trabalho, ela está comprometida com várias ações de sustentabilidade ambiental, inclusive o da água, né? Agindo com ações de reflorestamento e que essa parte de contribuição com o futuro mais verde ajuda na recuperação dessas bacias hidrográficas pelo Brasil. Exemplo, a bacia de Itu, que é em São Paulo, e a de Pacatuba, são identificadas em áreas de estresse hídrico, né? Então, elas têm que cumprir com a governança global, que olha alguns aspectos relacionados à sustentabilidade, né? Então, ela realiza vários investimentos em novas tecnologias e melhoria de processos para redução cada vez maior da água. Então, equipamentos que se gastava mais, aí se acontece o quê? Troca-se esses equipamentos. Então, o investimento é grande, né? Tem um compromisso também de devolver ao ambiente 1,5 vezes o volume produzido de cerveja, né, através de controles, melhorias, esses investimentos. Então, cada vez mais a indústria ela tá comprometida, né, com esse projeto de sustentabilidade e de melhorias. Ela investe nisso, certo? Visando também sempre um olhar interno para as oportunidades de reutilização da água, dos processos efluentes, né? Porque, como eu estava falando anteriormente, nós temos equipamentos que eles consomem muita água, né? Como uma lavadora. A lavadora, ela lava as garrafas que vêm do mercado. Um pasteurizador pasteuriza as garrafas. E são garrafas e latas. E o consumo de água dele é altíssimo, em metros cúbicos de água. E aí a empresa ela tem vários projetos de redução de consumo dessas águas. As novas indústrias, né, que estão sendo instaladas, startadas, também elas estão sendo startadas com grandes investimentos na compra de equipamentos voltados a esse tema de sustentabilidade, com a redução cada vez maior. Então, ela pensa num todo também. Além disso, ela também pensa no consumo de energia, nos gases que vão para o ambiente. Tudo isso tem projetos também para a redução desses problemas no ambiente. Muito bom tocar nesse ponto de sustentabilidade e o desperdício de água, porque a disponibilidade da água é uma das questões ambientais no centro das discussões sobre sustentabilidade. Vou trazer um dado muito importante, que embora a Terra seja conhecido como o planeta
água, somente 3% da água do globo é doce. E como se não bastasse, dessa pequena fração de água doce, cerca de 2,5% encontra-se nas geleiras, ou seja, indisponível. Então, isso significa que somente 0,5% da água doce do mundo está acessível ao consumo. Isso inclui fontes superficiais e aquíferos. E de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a OMM, da ONU, o nível de água potável no mundo está perigosamente em queda. E uma indústria que utiliza um volume grande de água, e como já foi comentado, um tipo, de água muito específico, mais específico, que é a indústria cervejeira, e considerando também que a água é obtida de um lençol freático, fiquei um pouco curiosa sobre a preocupação da indústria em relação ao cuidado sobre a renovação e o esgotamento da água do poço. Existe de fato também essa preocupação? Sim. Por isso a indústria ela tem um controle de captação dessa água. E além disso, a gente tem órgãos fiscalizadores, né? Que é a Agência Nacional de Água, onde ela determina quanto se pode captar por mês, vamos dizer assim. Então, ela tem um controle, né, através de medidores de vazão e que controla essa captação, para que tenha essa renovação, né? E falando de bacias hidrográficas também, a gente tem indústrias relacionadas a isso também, né, que fazem esse tipo de captação e que também tem esse engajamento, esse controle, essa preocupação, vamos dizer assim, né? Que eu falei que ela tem que voltar para o ambiente 1,5 vezes o volume produzido da cerveja. Então, ela tem que ter projetos para que ela possa cumprir, né, com esse determinado, que também é estabelecido por órgãos. Muito obrigada, Alessandra, pela sua presença. Achei muito interessante esse tema, né? Realmente ele é bem vasto. Teria mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar pra gente? Então, só queria dizer uma frasezinha. Água boa faz cerveja boa. Por isso, as indústrias escolhem Alagoinhas. E agradecer a vocês essa oportunidade de estar falando um pouquinho do que eu conheço, né? Do meu conhecimento em cervejaria. E caso precisem de mais apoio, precisem de outras coisas que vocês queiram saber, podem entrar em contato que a gente pode ajudar também. Fico feliz por esse projeto, por esse engajamento de vocês, viu? Obrigada pela participação aqui. A gente aqui agradece, muito obrigada pela presença e por esclarecer esse tema, né? Como o Rafa falou, muito vasto pra gente. E assim encerramos mais um episódio do Genipapo Podcast. Só relembrando que cuidar da água é uma responsabilidade de todas as pessoas e usar de forma consciente e sustentável. Então, tem algum tema que vocês gostariam de ouvir por aqui no Genipapo? Lembrando que vocês podem interagir com a gente lá na nossa rede social, no nosso Instagram, @GenipapoPodcast, tudo minúsculo, enviando dúvidas, curiosidades, elogios, críticas e sugestões também. Será um prazer, uma alegria ter essa troca com vocês. Esse foi mais um episódio da 3ª temporada. Esperamos vocês por aqui no nosso próximo encontro. Obrigada por nos ouvir e até mais!